Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Olá! Hoje o papo vai ser sobre algo que, olha, mistura fascínio com um certo frio na espinha. Inteligência artificial e arte. É um tema quente, né? Muito. A tecnologia tá, assim, borrando fronteiras que a gente sempre achou que eram só nossas, humanas, tipo a criatividade. Totalmente. Não é mais coisa de filme, né? Vê IA criando música, imagem, até rascunhos de filme. E muitas vezes, nossa, é difícil dizer que não foi um humano que fez. Exato. Fica quase indistinguível. Pois é, e a nossa missão aqui hoje é tentar entender como a IA está na prática, superando o que a gente poderia chamar de, sei lá, um teste de Turing da estética. Um nome interessante para isso. E o que isso significa, né? Para coisas como originalidade, autenticidade e o valor que a gente dá para a arte. Uhum. Teve um exemplo bem claro disso, aquele anúncio da Guess na Vogue, acho que de agosto de 2025. Uma modelo linda, perfeita. Lembro disso. Só que aí, bem pequenininho, dizia criada por IA. Ela não existia de verdade. 100% digital. Ok, vamos dar uma desempacotada nisso aí. Exato. E é importante, assim, diferenciar bem, não é só aquele retoque digital ou Photoshop que a gente vê há décadas na moda. Não, não. É outra coisa. É outra coisa. É criar uma pessoa do zero mesmo. Um composto digital, sabe? Otimizado para um certo ideal de beleza. Um ideal bem específico, né? Isso. E a reação, claro, veio rápido. A modelo Felicity Hayward, por exemplo, criticou. Falou que era preguiçoso e barato. Imagino. E isso levantou um debate sério sobre diversidade na moda. Quer dizer, para que se esforçar para contratar modelos diversas, com corpos e etnias diferentes, se a máquina pode gerar um ideal sob demanda? Um ideal que encaixa no padrão comercial sem dar trabalho. É uma questão ética e prática bem complicada. Bate de frente com a ideia de representatividade real versus uma fabricada, né? Precisamente. O fascinante nesse caso é como ele joga a luz em questões maiores da nossa relação com a IA, sabe? Tipo, quem toma a decisão? Qual a nossa confiança nisso? Onde fica a agência humana no meio do processo? Sim, sim. Se ficar tão difícil separar o que é humano do que é máquina, a gente cai nessas perguntas difíceis. O que a gente ganha com essa tecnologia toda? E o que a gente perde, né? Exato. E o que isso tudo revela sobre o que a gente realmente valoriza na arte, na criação. Isso me leva direto para a ideia original do teste de Turing, lá do Alan Turing, anos 50. A pergunta era: Profunda, né? uma máquina pode agir de forma inteligente a ponto de enganar um humano numa conversa? Que na época era pura teoria. Pura teoria. Hoje, com esses chatbots super avançados, muita gente diz que para conversa, o teste já foi superado. É o que parece. Eles conseguem passar por humanos no diálogo. Totalmente. Mas aí vem a próxima fronteira e a arte. Se a IA domina a conversa, ela pode dominar a expressão estética. Aqui a coisa fica realmente interessante. E olha, as evidências indicam forte que sim. A IA não só está chegando lá, como talvez já tenha passado nesse tal teste de Turing da estética. Os exemplos estão por toda parte, e cada vez melhores. Tipo o quê, por exemplo? Pensa na música. Plataformas como Suno, Udio, elas criam canções inteiras, com voz, letra, melodia, tudo, em segundos, a partir de um comando de texto. Eu ouvi falar dessas. E não é só experimento de laboratório, não. Algumas músicas viralizam, milhões de plays, geram emoção de verdade nas pessoas. Eu cheguei a ouvir algumas e é, assim, perturbador como é bom. Você ouve e pensa, nossa, que banda legal. Aí descobre que não tem banda nenhuma, é só algoritmo. Exatamente. E no visual, então, é ainda mais claro. As imagens fotorrealistas que a IA geram são impressionantes. Aquela do Papa com a jaqueta estilosa? Essa mesma, a jaqueta puffer branca em 2023. Milhões de pessoas acreditaram, até gente da mídia. Foi um fenômeno. E além desses casos famosos, já tem até teste formal. Teve um estudo que circulou online, acho que no Reddit, que fez tipo um teste de Turing para arte com milhares de pessoas, umas 11 mil. E aí? A conclusão foi clara. A maioria teve muita dificuldade para dizer o que era de humano e o que era de IA.
Na prática, essa dificuldade em distinguir, bom, é a própria validação desse teste de Turing da estética, né? Impressionante. E assusta um pouco a velocidade disso tudo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que a gente está sendo enganado tão fácil? Como a IA ficou tão boa nisso? Não devia ter algo, sei lá, intrinsecamente humano que a máquina não pega? É uma ótima pergunta. E a resposta tem várias camadas. Primeiro, a IA virou mestre em padrão. Ela é treinada com um volume de dados inimaginável, milhões de pinturas, fotos, músicas. Mais do que qualquer humano conseguiria ver na vida. Muito mais. Ela pode não ter alma, consciência, mas aprendeu a fórmula matemática do que a gente acha bonito e interessante. As estruturas, as cores, as harmonias que nos fisgam. Então, é como se ela tivesse hackeado nossa estética. De certa forma, sim. Segundo ponto importante, ela superou, em boa parte, o tal do Vale da Estranheza, o Uncanny Valley. Ah, sim. Aquela sensação esquisita com robôs quase humanos. Isso, aquele alarme interno que diz, opa, isso não é real. A IA mais antiga caía muito nisso. Uma mão estranha, um olhar vazio. Sempre tinha um errinho. Sempre. Mas as IAs de agora são tão polidas que evitam esses errinhos. O resultado é tão bom que nosso detector de falsidade não apita mais. O alarme foi desativado pela perfeição técnica. Exato. E isso leva a um terceiro ponto, mais filosófico até, inspirado no Baudrillard, sobre os simulacros. Simulacros. Cópia sem original. Isso, ou cópias hiperreais, idealizadas. A modelo da Vogue é um exemplo perfeito. Ela não é cópia de uma mulher real, é a ideia de uma mulher perfeita, um ideal que a gente já tem na cabeça, entende? Por isso não parece falsa. Uma perfeição que meio que esconde a falta de um original. Faz sentido. E tem mais um fator, que é a habilidade de quem usa a IA, não é só a máquina sozinha. Ah, o fator humano na operação. Exato! Usuários avançados de plataformas como Stable Diffusion, Midjourney, eles não dão só um comando simples. Usam técnicas como LoRa's, ControlNets, para controlar pose, composição. Direcionam a IA com mais precisão. Muito mais, misturam estilos, editam depois, usam imagens de referência, agem como diretores de arte, sabe? Usando a IA como ferramenta superpoderosa para criar algo único. Tem gente que diz que dá para adicionar detalhes quase sobre-humanos assim. Entendi. Então é um combo. A máquina aprendendo padrões, superando nossas defesas, criando ideais e o humano guiando tudo isso. Mas se a arte fica tão fácil de gerar, tão difícil de saber de onde veio, a gente começa a pensar nas consequências. O que se perde nisso tudo? Além do emprego do pessoal, digo. Essa é a grande questão. E uma perda que se fala muito tem a ver com o conceito de aura, do Walter Benjamin. Aura. O que seria isso exatamente? Para ele, a aura da obra de arte original está ligada à sua presença única no tempo e espaço. Sua história, o toque do criador, a singularidade. Pensa nas pinceladas numa tela, a textura de uma foto antiga, aquela coisa de essa obra esteve aqui, nesse momento. É quase místico, mas real. Uma sensação de autenticidade histórica, de conexão com quem fez. Exatamente isso. E a arte de IA, por ser digital infinitamente copiável, não tem essa aura. Falta a história física, as marcas do processo manual, a narrativa humana ali, na matéria. Por isso mesmo perfeita tecnicamente, às vezes pode parecer vazia ou fria, sem alma para algumas pessoas. Essa suspeita da origem, essa ideia de que talvez não tenha ninguém por trás. Isso pode mudar como a gente experimenta a obra. Como assim mudar a experiência? Em vez de só se entregar à emoção, você pode ficar meio analítico. Será que é IA? Cadê os erros? Essa mão tá perfeita demais. Entra no modo detetive. Isso. E esse momento de dúvida quebra o encanto, te tira da imersão emocional. Lembro de ver uma imagem online, achei linda, a luz, as cores. Aí li nos comentários, era IA. Confesso que meu entusiasmo caiu um pouco. Senti uma distância. É bem isso da aura que você falou. Faz todo sentido. Eu já passei por isso também, é cada vez mais comum. Mas aí vem a outra pergunta, né?
aquela quase obrigatória. Será que a origem importa mesmo, no final das contas? Se a obra te emociona de verdade, se te faz chorar, arrepiar? Ah, sim. Se uma música de IA toca alguém profundamente, o fato da máquina não ter sentido nada invalida a experiência de quem ouviu. Esse é o centro do debate agora, onde está o significado da arte. E não tem resposta única, mas dá para ver umas linhas de pensamento surgindo. Quais seriam? A primeira foca total no criador e na intenção. Para essa turma, a arte de verdade precisa de uma mente humana por trás, com intenção, sentimento, mensagem. Coisa de máquina, por mais bonita que seja, seria sempre sem alma, sem significado profundo. É aquela ideia, a imagem só vale pela intenção por trás. Entendi. A arte como comunicação humana intencional. Isso. A segunda visão vira o jogo. Foca no observador. O que importa é a recepção, a experiência de quem vê ou ouve. O significado está nos olhos de quem vê. Ah, interessante. A reação emocional do público é que valida. Não importa se veio de um humano ou de um algoritmo. Quantas vezes a gente não ama uma música sem saber nada do artista, né? Essa visão meio que rejeita aquela ideia romântica da alma torturada para a arte ter valor. Se a IA gera beleza ou emoção, ótimo. A arte como experiência subjetiva. Parece mais pragmático, talvez. Pode ser. E tem uma terceira visão, que talvez seja mais comum hoje. A IA como ferramenta, uma ferramenta super poderosa na mão de um humano. O artista usando a IA. Exato. Os melhores resultados não vêm só da máquina, mas da colaboração. Artistas que sabem guiar, selecionar, refinar o prompt, usar as técnicas avançadas que a gente falou, editar o final. Então, a qualidade da arte de IA dependeria do artista de IA. Tem o cara que só aperta o botão e o que realmente domina a ferramenta para se expressar. Exatamente. É a diferença entre usar um gerador como brinquedo ou como instrumento. Nesse cenário, a criatividade, a intenção, ainda está no humano. A IA é tipo um pincel digital avançado, um super sintetizador. Ainda é ferramenta. Essa visão parece mais confortável para muita gente. Parece. Mas talvez a gente esteja subestimando a capacidade futura da IA de simular algo que parece a intenção de forma muito convincente, mesmo sem ter consciência. Onde a gente vai traçar a linha nesse caso? Fica a dúvida. É uma pergunta difícil mesmo. Voltando então para o teste de Turing da estética, parece que a questão não é só se a gente é tecnicamente enganado ou não pela máquina. É mais fundo. Sim. A IA conseguindo replicar a nossa estética está forçando a gente a decidir o que a gente quer da arte, o que a gente busca nela, de verdade. Então, o que tudo isso significa, afinal? Significa que a IA está funcionando como um espelho bem inesperado para nossa própria criatividade, nossos valores. Ela aprendeu a fazer arte imitando a gente, né? Com base em tudo que a gente já criou. Um reflexo da nossa própria história artística. Exato. E agora esse reflexo nos confronta com uma escolha. O que a gente valoriza mais? De um lado, tem a promessa da perfeição técnica. O belo, otimizado, reflexo perfeito. Mas talvez descartável. Sem aquela aura, sem história humana. Talvez vazio de significado profundo. A perfeição fria do algoritmo. Texto de história, de humanidade. Com aura. É interessante ver que mesmo no xadrez, onde a máquina já superou o humano faz tempo. A gente quer ver os humanos jogando. Exato. A gente assiste os grandes mestres humanos, não as partidas de computador. Queremos a tensão, o erro, a genialidade humana ali. Queremos a história por trás da jogada. Faz sentido. Mesma coisa com música. Um robô pode tocar Chopin com perfeição técnica absoluta, mas a gente lota concerto para ver pianista humano, com interpretação, paixão, presença de palco. O ao vivo tem mais que perfeição, tem conexão. Entendo. Isso sugere que, mesmo que a IA fique indistinguível ou até melhor tecnicamente, a gente pode continuar preferindo, valorizando mais a arte que a gente sabe que veio de mãos e mentes humanas. Foi uma viagem e tanto, hein? Explorar como a IA tá não só imitando, mas talvez redefinindo a criação artística. Com certeza. Vimos exemplos da moda, da música, e entramos nesse debate crucial: perfeição técnica versus a alma ou a aura humana. Uhum. E a questão que fica martelando para todo mundo pensar é essa:
Nessa nova era, o que a gente vai escolher valorizar mais na arte? A perfeição, talvez, sem humanidade, ou a imperfeição cheia de significado? E para deixar uma última provocação aqui. Pensando em tudo isso, se a IA aprendeu a fórmula da beleza, analisando nossa arte passada, será que o futuro da criatividade humana não é justamente quebrar essas fórmulas? Como assim? Buscar o inesperado, o dissonante, o não otimizado, aquilo que a máquina, treinada em padrões, teria dificuldade em prever ou valorizar como belo. Talvez a vanguarda humana se torne, assim, anti-algorítmica por natureza. Uma busca pela falha humana como autenticidade. Interessante. Ou, por outro lado, talvez o processo criativo humano mude o foco. Com a IA gerando opções tão rápido, talvez os artistas humanos se concentrem mais na curadoria, na conceituação, na intenção por trás da obra. Menos na execução, mais na ideia. Exato. A IA vira parceira na execução, liberando o humano para pensar mais fundo no porquê de criar. A velocidade da máquina, paradoxalmente, nos faria pensar mais devagar e com mais profundidade sobre o sentido de tudo. Questões complexas, fascinantes, para um futuro que, olha, já está aqui, né? Já começou. E com essa reflexão sobre o futuro da nossa criatividade na era da IA, a gente encerra essa nossa análise aprofundada de hoje.